Bom, meus irmãos, nós vamos dar sequência hoje que a gente começou na palestra A Origem do Mal, o projeto humano. Então, eu vou explicar o projeto humano que Deus fez para resgatar pelo menos uma parte da humanidade. Então, hoje nós vamos falar aqui as condições para entendermos o valor da vida humana. Então, Deus criou a Terra, e eu vou ler para vocês aqui, o Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Javé Deus disse para o homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ele tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinho e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará. Bom, então, em verdade, Deus nos retirou lá da infinita perfeição da eternidade da luz e nos colocou na terra. E a terra, eu vou falar para vocês aqui as condições que Deus criou a Terra. Porque a princípio, lá na infinita perfeição da eternidade da luz, tudo é na precisão, na exatidão. E lá não entra o mal, não tem nenhuma corrente do mal lá. Então lá é tudo estável. Agora, a terra que Deus criou, ela já por si, ele criou de propósito assim, com uma coisa instável, Ela tem uma estabilidade funcional, mas, ao mesmo tempo, ela tem a instabilidade que pode acontecer a qualquer momento. Então, dentro do universo da matéria, nós temos a questão geográficas. Tem as condições geográficas, onde existem lugares diferentes no planeta, de acordo com a posição geográfica. Tem os polos, tem o hemisfério norte, tem o Equador, o hemisfério sul e o polo sul. E aí, nesses lugares diferentes, tem neves nos extremos, muita neve, que não dá para viver. Tem lugares que são quentes demais, tem desertos, onde são secos, áridos, que não propiciam a vida, as coisas. E tem lugares que são instáveis, como pântanos ou lugares muito montanhosos que, na verdade, não tem como habitar e nem como produzir nada ali. E ainda temos as condições climáticas, que podemos sofrer tempestades, tornados, furacões, enchentes, tsunamis e outros tantas coisas que podem assolar a humanidade. E ainda tem as condições geológicas, que são os vulcões, terremotos, que geralmente depois de um terremoto pode vir um tsunami ou não, mas é uma coisa que pode acontecer. Enfim, essa é a instabilidade da Terra. A natureza que Deus criou é perfeita, mas é uma perfeição temporária. Ela tem que ser renovada e renovada e renovada, porque aqui tudo perece.
Então é perfeito por um tempo, depois começa a envelhecer e perece. E aí tem que renovar para poder continuar. Então, assim foi feito a Terra, dentro das características, porque a Terra, para fazê-la, Deus endureceu a luz. Um outro espectro de luz, ele endureceu. Os átomos são luz endurecida. Vocês podem confirmar na física. Então, a luz foi endurecida justamente para perecer, para durar um tempo e perecer. Porque aqui na Terra não é o lugar que Deus criou para os seus filhos. Ele tem a infinita perfeição da eternidade da luz e lá sim é o lugar para se viver. Então, pelo fato do homem ter desobedecido a Deus, ele teve que retirar lá da eternidade da luz, colocar aqui nesse plano, criou esse plano pela sua misericórdia para nos acomodar, mas ele nos encheu de condições para a gente ver que a vida não é de graça, que a vida, para existir, ela exige condições. E que se você passar por cima dessas condições, a vida não existirá. Então, a primeira coisa que Deus colocou em nós, para podermos viver, é respirar. Quando um bebê nasce, a mãe dá a luz, porque a vida é uma luz. Primeira preocupação do parteiro, do médico, é ver a criança respirar. Os tradicionais tapinhas nas costas, para que a criança respire, dá aquele alívio, ela está respirando. Depois, tem que beber água. Ninguém vive sem água. Respirar, a gente é segundos, Passado alguns segundos, a gente morre. 2, 3, 4, 5 minutos sem respirar, morre. Então, beber água a gente aguenta um pouco mais, mas se não beber durante o dia, no outro dia tu tá não se aguentando de tanta sede. E se não beber, morre. Comer, temos que comer, geralmente 2, 3 vezes por dia ou mais, depende de cada um. Temos que dormir, se a pessoa não dormir, ela pira, enlouquece. Temos que ir ao banheiro, número 1 e número 2, não tem como evitar. E o nosso corpo, a nossa carne, a constituição que Deus fez, é frágil. Ela pode ser ferida, ela pode ser machucada, pode ser por um acidente, ou pode ser intencional por outra pessoa, ou por um bicho. Enfim, tem várias situações, ou inimigos, aqueles que têm inimigos, que podem inclusive matar, tirar a vida do outro, porque ela é perecível. Ainda tem as doenças, que ninguém consegue nascer e morrer sem passar por alguma doença. E depois, inevitável, para quem continuar vivo, vem o envelhecimento. E no final, a morte. Ninguém escapa. Volta ao pó, de onde foi tirado o nosso corpo, da terra, das coisas que comemos. Então, esse corpo, ele é transitório no nosso espírito e depois nós voltamos ao mundo espiritual. E esse que é o detalhe, As pessoas, no geral, elas devem ter medo de morrer. Quando uma pessoa perde o medo de morrer, tem algo errado com ela. Porque todos os bichos, todos os seres que vivem, eles têm medo de morrer.
Se tu tenta matar até uma formiga, ela foge. Então, quando um ser humano diz que não tem medo de morrer, ou ele está mentindo, ou tem algo errado. E quando ele quer morrer, aí ele está sofrendo uma indução do mal que está tentando tirar a oportunidade dele de conseguir a sua salvação, de voltar para casa. Então, tudo, o que Deus colocou aqui nesse mundo é para a gente aprender que para a vida existir são necessárias determinadas condições. E não é o acaso, e se não respeitar as condições, a vida não existe. Então, não tem como viver embaixo d'água, nem no espaço, porque precisamos respirar. E aonde não dá para respirar, vamos morrer. Somos obrigados a viver onde dá para respirar. Somos obrigados a viver onde tivermos coisas, água para beber, onde tiver comida para comer. Precisamos deitar, descansar, e não tem como mudar isso. Então é para nós entendermos, nós não quisemos obedecer Deus, e agora aqui para viver, as pessoas nem se dão conta, é normal comer, beber, isso, aquilo, mas não é normal para o espírito. O espírito nunca precisou dessas coisas. Então, ele se vê nesse tipo de vida e, na verdade, ele fica sonhando com aquela vida livre que ele tinha fora do corpo, porque o corpo aprisiona ele e traz um monte de necessidades das quais ele fica lutando e tentando satisfazer essas necessidades, mas nem sempre consegue. E aonde vem a frustração, aonde vem a raiva, os sentimentos negativos pelas coisas que a pessoa não está conseguindo nessa vida e que ela acha que ela precisa. Então, a perfeição da criação divina é que Ele nos deu, a terra, contendo todos os elementos necessários para a sobrevivência e evolução natural através da busca do que precisamos para viver, enfrentando as adversidades e descobrindo tudo o que é e para que serve, ao mesmo tempo reconhecendo como o mundo funciona e criando artefatos e mecanismos para dominar a terra e os animais, denominando seus nomes e o que são. Então, assim, Deus, lá na criação, criou, dentro do que está explicado, Adão e Eva. Mas aí, assim, Deus disse para Adão, aqui estão todos os animais, todas as coisas, você colocará o nome nos bichos, em tudo, você vai dizer o que eles são. Aí a pergunta é, Adão e Eva, dentro do que a gente estudou da história, eles já falavam? Que língua eles falavam? Pelo que a gente estuda, a gente vê que eles não sabiam falar. A linguagem foi descoberta pela humanidade depois. Então Deus deixou tudo aqui na Terra, mas nós tínhamos que descobrir o que são e para que serve, e dizer isso é tal coisa, isso é para isso é para aquilo, e foi um processo lento e progressivo para ir descobrindo as coisas. Porque Javé expulsou eles do paraíso. E aí, ele deu uma casa para eles morarem, mobiliada com as coisas dentro? Não. Eles tiveram que sair. Eles tinham ferramentas? Também não tinham. Então, é uma história comprida. Isso tudo é simbólico para a gente entender.
Porque assim, o Gênesis e o Apocalipse são altamente simbólicos. E então, as coisas simbólicas, nós precisamos decifrá-las. E então, decifrando, a gente vai entendendo que o homem começou numa situação extremamente difícil. Para espírito que vivia na luz, perdeu a imagem e semelhança que foi criado lá na luz com Deus e teve que recomeçar como um animal racional, mas nós fomos transformados em animais. Todos temos as características, dos animais, das quais nós precisamos nos livrar. Então, a gente, dentro dessa vida aqui, agora nós estamos numa situação boa, mas a evolução foi aprender, descobrir. Deus deixou o mundo com tudo, mas todas as coisas tinham que ser decifradas, transformadas, e assim o ser humano foi evoluindo, foi aprendendo, mas ele igual não perdeu a natureza do mal que ele adquiriu lá. E para ele perder essa natureza do mal, então ele precisa passar por esse processo, conhecer o mal, ver o quanto o mal é ruim, para ele optar que ele não quer o mal em sua vida, para ele ver que a vida só é boa e foi feita para viver na luz. Deus vai manter a terra enquanto ela for necessária com o seu objetivo. Vai encerrar o objetivo e a terra será descartada como todo o universo material. Porque Deus não precisa de mundo material. E as vidas que Ele criou, as vidas inteligentes, são todas para viverem no superior, na infinita perfeição da eternidade da luz. E aí, então, quem não conseguir a salvação, infelizmente vai para as trevas. E vai pela sua vontade, por não acreditar, por não aceitar Jesus, por achar que é inteligente, que é esperto, por debochar dos outros, debochar da luz, por ser arrogante, por achar que a vida é essa e que está aqui para curtir. Ninguém está aqui para curtir a vida. Olha todas as dificuldades, sendo que Deus tem poder para a gente viver diferente. Então, aquele que não conseguir, que não acreditar, a vida que acaba. E ele vai para as trevas. Então, é uma coisa séria. É a vida de cada um. E aí, por que duvidar? Por que debochar? Por que? Aonde isso vai levar? Depois, só resta uma coisa: o arrependimento. E o arrependimento é uma situação que ninguém escapa. A gente faz coisas que não deveria fazer. E essas coisas, a gente tem que se arrepender aqui nesse mundo. Se a gente não se arrepender aqui nesse mundo, a gente vai se arrepender depois no mundo espiritual das trevas, onde não adianta mais. Daí você só vai poder dizer: e agora? Então, estou explicando tudo isso para que vocês entendam o caráter da vida material, da vida aqui na Terra, para saber que essas dificuldades fazem parte
e que nós temos que agradecer muito pela misericórdia de Deus de criar a terra para nos acolher e nos dar a possibilidade de salvação. E enquanto isso, muitos vivem reclamando das condições. Está frio demais, está quente demais, essa comida não está boa, essa água não está boa, culpa o fulano, culpa o ciclano, sem saber que é tudo uma misericórdia, que aquilo que você tiver tem que agradecer e ficar feliz, porque senão você não está mostrando para Deus que está evoluindo, que está entendendo o caráter da vida. Muito bem, nós vamos dar sequência, na semana que vem, onde vou trazer mais umas partes das revelações, que isso são revelações recebidas da eternidade da luz, que agora Deus está revelando um pouco mais, porque Ele vai encerrar. Que as coisas que Ele revelou antes estavam dentro de um contrato que nós todos em espírito fizemos com Deus. Antes de encarnar aqui, a gente assina um contrato onde a gente aceita todas as condições que Ele nos dá. Mas quando começa aqui, a gente esquece do contrato e quer fazer só a nossa vontade e fica reclamando e achando ruim. Então, é necessário que a gente agradeça e entenda que, por mais difícil que seja essa vida material, horrível é a vida espiritual nas trevas. Então, nós temos que aceitar as condições para que a gente possa entender que a vida, não é um acaso, que a vida exige cuidados e que a gente tem que cuidar da vida, senão morre. E que a vida tua é tão importante quanto a do teu irmão que está do teu lado. Ninguém é melhor que ninguém, todos temos os mesmos direitos, todos temos o mesmo valor perante Deus. Ocupamos papéis diferentes aqui nessa vida, mas o valor da vida é o mesmo, porque o papel que a gente ocupa aqui acaba. A vida continua, mas o papel acaba. Então, a importância dele é só aqui. Depois, no espiritual, é diferente. É conforme Deus orienta e manda. Então, nós estamos aqui para aprendermos com todas essas dificuldades que a vida é sagrada e que a vida tem que ser cuidada. E nós temos que cuidar não só da nossa, mas dos nossos filhos e de todos aqueles que cruzarem nosso caminho e precisarem de ajuda. E assim, a gente segue a busca da nossa salvação. Por hoje é isso. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou falar para vocês a respeito dos mundos habitados, que as pessoas ficam querendo saber aonde que tem, aonde que não tem gente, se existem planetas por aí que tenham pessoas ou seres mais evoluídos. Pois bem, eu vou colocar para vocês que o importante de tudo que a gente tem que entender é que só existe vida porque existe Deus. Que todas as vidas só são possíveis porque Deus quis, Ele que criou tudo. E a Bíblia informa isso. Se é simbólico ou se é literal, não importa. O que importa é a mensagem. Então, eu vou falar para vocês umas coisas a mais, porque a nossa igreja só existe pela vontade de Jesus.
E então ele tem trazido as revelações proféticas a todos, porque agora o tempo está terminando. O projeto que Deus fez aqui na Terra, o projeto humano, está encerrando. Falta alguns anos, mas todos podemos ver como as coisas estão acontecendo. E aqui na Bíblia informa tudo. Então, não é nenhuma surpresa para aqueles que acompanham a Bíblia e acompanham os profetas e acompanham Jesus, porque está tudo escrito. O grande problema é as pessoas não acreditarem. Então, a Bíblia que ela informa a criação da terra, dos seres humanos, a criação desse plano existencial, incluindo todo o plano material, o Sol, as estrelas, todas as galáxias, é uma coisa muito grande a criação material. E é isso que Deus informa a partir do Gênesis. Mas não informa a respeito da criação da eternidade da luz. Para que você saiba, a gente chama de céu, mas o nome verdadeiro de lá é a infinita perfeição da eternidade da luz. Lá é tão grande, mas tão grande, que é infinito. Mas a gente não tem que pensar no infinito distante. É um infinito completamente preenchido, que você anda, quando tu acha que chegou no meio, está tudo pela frente de novo. Nunca acaba. Então, quem vive lá tem tanta coisa para conhecer e para fazer, que é simplesmente inexplicável, é além, muito além. E quando pensarem em Deus, vocês têm que pensar em algo muito grande, mas muito grande, muito poderoso, muito além da nossa imaginação. Então, ele, mesmo os seres que vivem com ele, não sabem a dimensão, o real tamanho que ele tem e o conhecimento, a onisciência. Então, Deus, para nós entendermos, é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder, mas muito além do que a gente possa imaginar. E ele criou primeiro a eternidade da luz, que em verdade é dentro dele. A sua luz é tão grande, o seu poder é tão grande, que é maior que todo esse universo material, que todas as galáxias juntas. Ele é maior. E aquele mundo que tem lá é o mundo superior, porque Deus, ele chegou, ninguém sabe como. A gente, então, para nós ele sempre existiu, e nós não temos o direito de saber da origem dele. Então, ele existe, isso que é o mais importante, e tem todo esse poder que eu estou falando. Então, ele resolveu fazer a criação, porque Deus Jesus é Filho, o Divino Espírito Santo também. Ele criou primeiro esses dois. Primeiro Jesus, que Jesus é o único na sua criação. E é o Filho primogênito. É o primogênito de Deus, é Jesus. E foi criado só ele com aquelas características. Aí depois ele criou os anjos para povoarem aquele universo que é infinito. Então, distribuiu a todos, ele criou a imagem e semelhança dele lá na luz, aonde é tudo perfeito. E Deus é perfeito, a eternidade da luz é perfeita, porque lá é tudo na exatidão,
Não existe nenhuma distorção, é tudo exato. E a exatidão traz a precisão, e a precisão traz a perfeição. Então, aquele plano é todo perfeito na exatidão e com um poder além da imaginação. E os anjos todos que ele criou, eles receberam essa perfeição que Deus tem e receberam também um poder, uma luz, porque lá Deus tem muito poder e ele emana o poder aos seus filhos. Então, eles podiam fazer tudo dentro do que Deus tinha programado para a vida dar certo, para continuar sempre na exatidão. E aí então, por que Deus fez a Terra? Porque lá é o universo superior. Todas as vidas que ele criou, superiores como ele, a sua imagem e semelhança, foram para viver lá. E para ele bastava só isso. Não precisaria de mais nenhum universo, nenhum mundo habitado. Então, chegamos à história da Terra. Aí eu vou explicar aqui para vocês, porque na outra palestra eu falei como os anjos se contaminaram com o mal, falei da origem do mal, e perderam a equalização do espírito, a exatidão, a precisão do espírito, porque a única coisa que altera a precisão do espírito é o mal. O mal tem uma energia, uma vibração que ele lesa as células do espírito da mesma forma que uma bactéria, que um vírus, ou que uma lesão causada por um traumatismo. Então, quando aconteceu lá com o anjo aquele que quis tomar a escola da sabedoria para ele, e foi retirado, e junto com ele, 1/3 daqueles anjos, que são 30 e poucos bilhões, é 1/3 de 100 bilhões. Então, quando foram retirados, foram trazidos aqui para a Terra. Que daí Deus tinha criado esse plano material para habitarmos aqui. E aí eu vou ler para vocês aqui, no Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos e que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês, e para todas as feras, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração da vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Bom, então, aí se refere à criação da terra. Foi Deus quem criou. Criou com a palavra. Alguns podem pensar, mas como assim faz surgir as coisas, matéria, né, com a palavra? Pois bem, nós somos réis mortais e já temos uma tecnologia que podemos falar, apagar a luz, acender a luz, fazer N coisas com a nossa palavra, usando a nossa tecnologia. Pois bem, Deus é poder, não é magia. E o poder inclui a tecnologia da perfeição, da exatidão, da precisão. Então,
ele tem esse poder e pode criar tudo com a palavra, e assim o fez. Foi tudo criado por Deus com a palavra, conforme está escrito aqui. A mensagem da revelação que tem atrás disso é que essa questão de trazer daí esses anjos, porque desequalizou o espírito, saiu da precisão, então precisaram vir aqui para a Terra para tentar pelo menos resgatar uma parte deles, que todos eram muito amados, tinham nome, tinham endereço e tudo mais. Então Deus preparou um lugar para tentar fazer, daí fez um projeto para tentar resgatar pelo menos uma parte desses anjos. E quando ele criou a Terra, ele criou já com a dimensão do bem e do mal. E daí, primeiro, ele criou tudo, as coisas, as vidas que tem aqui na Terra, que são muitas e muitas vidas, né? Então, ele criou todas essas vidas e as árvores e plantas e tudo, e por último ele colocou o ser humano. Então, colocou o ser humano através do homem de barro, que ele explicou, soprando na narina o espírito para se tornar uma alma vivente aqui nesse mundo. Porque até então, as almas, o que Deus criou até a Terra, era tudo espiritual, tudo para aquela dimensão superior, e só lá tinham vidas. E espíritos inteligentes, espíritos à imagem e semelhança de Deus, vivem lá na eternidade da luz. Os únicos que não vivem lá somos nós que estamos aqui na Terra e que temos espírito. Os outros animais, todos que ele criou aqui, não têm espírito. Eles vivem apenas aquela vida e perecem. E foram feitos para nos auxiliar na nossa jornada aqui na Terra, para a gente descobrir Deus, verdadeiramente Deus. E daí, quando o homem começou a encarnar, virar uma alma vivente aqui, lhe foi retirado, ele começa do zero, como se fosse a primeira vez, foi retirado todas as informações que ele tinha. Então ele não lembra, parece que é tudo a primeira vez. E assim foi feito para que não tivesse nenhum tipo de coisa contaminando a mente, para que a pessoa pudesse, através das suas vivências, perceber a existência de Deus. E saber que ele faz muita falta, porque sem ele não dá certo. Porque aqui no plano, ele colocou o bem e o mal. Está em tudo. Está na natureza. Tem os animais que são ferozes e devoram uns aos outros e podem até nos pegar se estivermos disponíveis. Tem cobras, tem animais peçonhentos, venenosos, tem plantas venenosas, assim como tem animais domésticos, tem plantas saborosas, tem frutas deliciosas, que daí é o bem e a outra parte é o mal. Para a gente identificar o que é o mal. Porque quando o ser humano foi expulso lá da eternidade da luz, simbolizado por Adão e Eva, ele veio para cá, aqui para a Terra. E aí então, ele precisou começar tudo do zero, tudo do início, né, para poder encontrar Deus. E aí Deus nos colocou aqui. Mas, antes de virmos para cá, passamos por um julgamento. O julgamento inicial, o juízo inicial. E é por isso que agora nós estamos perto do final. Lá começou o juízo inicial. E no juízo inicial,
todos se mostraram altamente arrependidos. Não queriam, né, mas porque primeiro ninguém queria ceder, mas quando chegou a condenação, que Deus montou o tribunal e foram condenados, e todos iam ser retirados e vir para cá. Aí todos, né, se desesperaram e então Deus fez um contrato com todos sobre essa vida aqui. Por isso que ninguém lembra de nada, isso tudo está acordado no contrato. Então, as pessoas vêm, antes disso elas assinam o contrato com Deus, sabendo que aqui eles não vão poder ver Deus, não têm mais o direito de conversar diretamente com Deus, e tem que descobrir Deus através das pistas que Ele vai deixando. E o ser humano, daí porque Deus avisou que tinha lá no Jardim do Éden uma árvore do bem e do mal. E se comessem daquele fruto, né, tomariam conhecimento do mal e morreriam. O que significa? Que Deus, em verdade, Ele sabia do mal. Mas os seus filhos, que foram criados naquela dimensão maravilhosa, não sabiam do mal. E comer o fruto, que foi, em verdade, tentar tomar o reino de Deus para si, através da arrogância, da vaidade, de se achando maior. Assim, Lúcifer, com os seus anjos, tentou tomar o poder de Deus. Mas Deus é tão grande, ele pensou que tinha visto tudo e Deus tinha mostrado só uma casquinha para ele. O que tem por trás de Deus é muito maior. Então, nós nunca vamos saber tudo de Deus. E aí, então, Deus sabia do mal e sabia disso tudo que a gente está passando agora. Mas nós precisamos provar do fruto para vir aqui conhecer o mal. Agora nós temos conhecimento do bem e do mal. Então todos tínhamos curiosidade para saber como é que era o mal, pois aqui estamos. Dá para se empanturrar do mal aqui nesse mundo. E aí Deus deixou primeiro a humanidade, né, seguir, para que pudesse então Ele começar a se anunciar para nós. E esse plano aqui, diferente da eternidade da luz, ele não é perfeito. Ele foi feito já com as características para perecer, porque a eternidade é para sempre, e aqui já foi feito para perecer, para durar um tempo e perecer. E nada aqui é perfeito. A única coisa perfeita é a criação divina que Ele criou aqui. Mas ela é perfeita transitoriamente, temporariamente. Vem uma planta, é tão bonita, uma árvore que dá flores, dá frutos. Aí depois ela vai envelhecendo e vai perdendo a perfeição. E assim todos os seres, todas as vidas aqui. Porque onde tem o mal, não tem perfeição. Então imaginem todos os seres que deixaram o espírito distorcer, e é importante salientar que não foi igual. Teve uns que ficaram mais atingidos, outros menos atingidos. E Deus começou justamente a vida aqui com aqueles menos atingidos para que pudessem proliferar. E Ele pediu, entregou a terra a todos para o homem dominar, porque Ele ama seus filhos. Ele não gostaria de ter tirado, mas Ele sabia que era necessário. E muitos se perguntam, mas se Deus sabia de tudo, por que Ele criou? Porque, em verdade, o projeto de Deus é muito grande, Ele é muito grande. E Ele sabia que com as características humanas, com as características da grandeza que é a luz,
o ser humano iria acabar se elevando em algum momento e acabaria conhecendo o mal. Então, mas ele fez o plano da mesma forma, sabendo que ia perder uma parte. Mas, daí ele nos trouxe aqui para esse mundo, e aí a eternidade da luz, todos os seres que lá vivem, passaram a saber da existência do mal. E veem até hoje o que acontece com todos os seres que se deixaram, que quiseram conhecer o mal. E nenhum deles quer vir para cá. Eles estão contentes e felizes lá. E aí Deus, aí realmente Ele fez a criação. Ele encheu aquele plano, aquela eternidade da luz, que é incontável. Não tem como contar a quantia de seres de luz, anjos, arcanjos que tem lá. É infinito. E aí ele está tranquilo, porque todos que estão lá obedecem ele e entenderam como é que é, e estão torcendo por nós aqui, para ver se a gente consegue voltar para casa. Então Deus, nós acabamos servindo de cobaias pela nossa intenção. Foi nós que escolhemos. Deus avisou, mas nós escolhemos. Então, assim, foi o livre-arbítrio, porque o amor, Deus é amor, o amor dá o livre-arbítrio para você escolher. E nós fizemos essa escolha. Mas Ele nos deu a oportunidade, a misericórdia, que é isso, misericórdia é ajudar quem não merece, de voltar para casa. E aí Ele criou todo esse plano, tem todos os profetas, até chegar a Jesus, para nos resgatar daqui. Então, portanto, voltando ao início da conversa, os mundos habitados que existem em todas as dimensões existenciais, porque o mundo material só tem vida aqui na Terra, não tem nenhum planeta com vida superior ou inteligente, porque toda vida inteligente está com Deus na eternidade da luz, menos nós. E daí só existe a matéria e todos esses seres que aqui tem, répteis e tudo mais, para poder nos ajudar a sair dessa situação. Deus nunca precisou de um mundo que tenham vermes, cobras e ratos. Isso foi necessário. Então não tem vida evoluída em outro planeta. Viver na carne é uma condição necessária para você curar o teu espírito. Então, quem está evoluído está no astral superior. Então só tem vida aqui por isso. Não faria sentido, e por isso eu fiz questão de dizer que foi Deus que criou tudo. Não faria sentido Deus criar mundos materiais, vendo as pessoas passarem por tantas coisas difíceis, e o domínio de um sobre o outro. Não, não é isso. Então, alguns dizem, mas fulano foi não sei o quê. Olha, Deus se manifesta de muitas formas. E os OVNIs que as pessoas veem são de luz. E elas podem ver duas manifestações aqui na Terra. As manifestações de Deus, luzes de Deus, mostrando para nós que existe algo além de nós, para instigar a nossa mente a procurar Deus. E existem as manifestações do mundo inferior, das trevas, porque daí, quando viemos para cá, foi criado um mundo espiritual inferior, onde foram acomodados todos os espíritos. Alguns já vieram presos, porque a sua condenação era maior, e foram colocados
em prisões do mundo espiritual inferior aqui da Terra. Então a vida é assim, tem a vida espiritual, que é a grande vida, porque Deus é espírito e cria filhos espíritos. E tem a vida material, que é aqui na Terra, onde nós estamos. Então, existem os universos habitados, os mundos habitados, é a eternidade da luz. O mundo inferior espiritual aqui da Terra e o mundo encarnado que nós estamos. E é isso. Não tem outros mundos habitados a não serem esses. E todos os mundos têm seus objetivos. É que aquele mundo superior é muito difícil de explicar, é muito grande. Então, é como se fossem vários mundos dentro de um mundo, né? Então, por isso os mundos habitados. Mas, em verdade, né, Deus criou tudo para ser espírito. E a Terra aqui tem seus dias contados. E quando Deus começou o projeto, Ele revelou aquilo que interessava as pessoas para poderem conseguir a salvação. Agora Ele está revelando a verdade total para que todos saibam qual a sua real condição. Porque um dos objetivos também era nos mostrar, criando esse plano, que é a questão justamente do bem e do mal, de você poder entender a natureza do mal, para que você possa escolher ficar com Deus. Então, esse mundo aqui, ele tem início, meio e fim. E ele foi criado para durar um tempo, assim como todas as coisas que tem aqui nesse plano, incluindo as nossas vidas. E a nossa vida poderá ser eterna, se aceitarmos o convite de Jesus para voltarmos para casa. Caso contrário, vai se concretizar a verdadeira morte, porque se vocês comerem do fruto, vão morrer. Simbolicamente, nós temos morrido aqui, mas essa morte não é verdadeira. Depois que Jesus voltar e encerrar tudo, e Ele levar os escolhidos, aqueles que ficarem, daí vai ter o ranger de dentes. Aí a coisa vai pegar. Além desse mundo espiritual inferior, o ranger de dentes vai ser uma condensação de tudo, de todas as energias do mal, de tudo que o ser humano fez de mal, vai estar tudo presente, os berros, os gritos para as pessoas que estiverem lá dentro. E a dor, toda a dor. Então, depois vai ser extinguido. O mal se extingue sozinho. Então, para nós não conhecermos essa morte, esse sofrimento para chegar ao fim, precisamos seguir Jesus Cristo. E assim a gente consegue voltar para casa e ter aquela vida maravilhosa para a qual nós somos criados, à imagem e semelhança de Deus. Na próxima semana eu vou continuar as revelações. Em nome de Jesus. Amém.